Você vai ouvir agora mais uma sonora do livro São Gonçalo Ontem e Hoje, Ensaio sobre o Futuro, publicado pela editora Apologia Brasil. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho. Hoje a gente vai desempacotar uma história fascinante sobre poder popular, sobre política e também sobre esquecimento. Tudo a partir de um artigo do Maurício Mendes de Oliveira. O palco é São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A partir dos anos 50, a cidade se transforma, sim, numa clássica cidade dormitório. Milhares de trabalhadores migram para lá, mas o Estado não chega junto. Bairros como o Jardim Catarina surgem basicamente do nada. E o mais incrível é que os próprios moradores, em mutirões nos fins de semana, construíam suas casas, suas comunidades. Então, o que a gente quer entender aqui é como essa energia coletiva, que nasceu da pura necessidade, criou um movimento tão forte e depois simplesmente se desfez. Moradores viraram na prática o principal canal de pressão sobre um poder público que era ausente, né? Elas eram um governo que a prefeitura não era. O auge do movimento, não por acaso, acontece junto com a redemocratização do Brasil. Foi quando eles conseguiram vitórias bem concretas. Iluminação pública, postos de saúde, participação em planos de desenvolvimento. O que é fascinante aqui é ver como a organização popular conseguiu preencher esse vácuo deixado pelo Estado de forma tão eficaz. Certo, então a gente tem um movimento que nasce forte, conquista vitórias reais, muda a vida das pessoas, mas o artigo argumenta que, a partir dos anos 2000, com a cidade já chegando a 1 milhão de habitantes, essa chama começa a apagar. O que aconteceu? Qual foi o ponto de virada que levou a esse esvaziamento todo? Olha, o autor aponta para uma combinação de fatores, mas a gente pode começar pelas vulnerabilidades internas do próprio movimento. Pensa só na rotina. A militância era quase toda restrita aos fins de semana. E um ponto crucial era a baixa escolaridade de muitas lideranças. Com toda a legitimidade que tinham, era muito difícil para elas debater de igual para igual com os técnicos da prefeitura, sabe? Com arquitetos, engenheiros. Isso criava uma simetria de poder gigantesca nas mesas de negociação. Sei. É uma situação complicada. As lideranças não conseguiam brigar no campo técnico. E, ao mesmo tempo, essa falta de poder formal abria a porta para outro problema ainda maior, que o artigo aponta, a cooptação, certo? Parece um paradoxo trágico. O que tornava esses líderes autênticos, ser gente comum, também os tornava mais vulneráveis. Exatamente. Essa vulnerabilidade é a chave para a gente entender o que vem depois. Uma liderança que se sente em desvantagem técnica e que muitas vezes está desempregada, se torna um alvo fácil. O artigo descreve como o poder público oferecia cargos comissionados, e isso quebrava a espinha dorsal do movimento, minando a confiança da comunidade. E se a gente conecta isso ao quadro geral, o autor faz uma crítica bem dura à negligência dos partidos de esquerda, como PT e PSOL. E qual é a crítica especificamente? A análise é que esses partidos focaram muito nos sindicatos, mas não investiram na formação política dessas bases comunitárias. O autor usa até uma referência ao pensador Gramsci, que falava em guerra de posição, né? A ideia de que a mudança real não vem só de uma ruptura, mas da construção lenta de poder e influência dentro da sociedade. E segundo o artigo, os partidos falharam em travar essa guerra de longo prazo nos bairros, deixando um vácuo que foi preenchido pela cooptação e pelo clientelismo. Entendi. Então, na prática, o que isso significou para o movimento? Quais foram as consequências dessa neutralização? A consequência direta foi que um movimento que era excelente em lutar por demandas imediatas, asfalto, água, luz, não conseguiu evoluir para debates mais complexos. Não avançou para discutir a reforma urbana, que questiona quem tem direito à cidade, ou o Estatuto da Cidade, que é a lei federal que deveria guiar isso. A combatividade foi trocada por pequenas concessões, e a pauta mais ampla, se perdeu no caminho. É uma lição bem dura. O caso de São Gonçalo parece um microcosmo de um desafio muito maior. Sem dúvida. Não é uma história isolada. É um estudo sobre a fragilidade dos movimentos da sociedade civil quando eles são confrontados com a máquina política, com a cooptação econômica. Isso levanta uma questão importante sobre a sustentabilidade de longo prazo da mobilização popular.
Como é que se mantém a independência quando as estruturas de poder trabalham ativamente para desmobilizar? Isso me leva a um último pensamento. O artigo foca num período que termina ali por volta de 2014, sabe? Antes dessa explosão de mobilização digital que a gente vive hoje. Fica a reflexão. No mundo de redes sociais, de ativismo online, como é que esses mesmos desafios, a cooptação, a falta de tempo, a necessidade de conhecimento técnico, se manifestam agora? Será que a tecnologia oferece uma solução real para fortalecer os movimentos comunitários ou ela só cria novas e talvez mais sofisticadas vulnerabilidades?